Quero falar um pouquinho para você aqui sobre a história de Ló e a cultura que Ló vivia. Talvez você não lembre tanto assim de Ló, não, ou lembre de Ló, mas também pela história da mulher dele, né? Talvez muitas pessoas não falam tanto de Ló como falam da mulher de Ló, aquela que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas Ló vivia dentro de uma cultura e essa cultura acabou definindo um pouquinho também, não só a identidade de Ló, como também o fim de Ló, como acabou definindo também o percurso da história de Ló. Você sabe o que é cultura? A palavra cultura está relacionada a culto, e por detrás de um culto existe um Deus, por detrás de um Deus existe uma adoração, e por detrás daquela adoração existe uma identidade, ou seja, a adoração define quem eu sou, ou quem eu adoro define quem eu sou. Se você adora a Deus, provavelmente você vai começar a se parecer com o seu Deus. Você vai ter traços na sua personalidade, no seu caráter, no seu dia a dia, né? A forma como você se veste. Você vai se parecer com esse Deus pela forma como você o adora. Quem você adora define quem você é. Assim como o que você come define o que você é também. O que você se alimenta define o corpo que você tem. Você sabia disso? Então preste atenção no que você anda comendo por aí. Talvez você pode estar se parecendo bastante com aquilo que você está comendo. Uma boa dica aí para muita gente melhorar a alimentação, né? Ou ver o que anda comendo por aí. Então, o que você adora, você se parece. A sua identidade é definida pelo que você adora ou por quem você adora. Ló vivia dentro de uma cultura e aquela cultura acabou influenciando a vida de Ló. Gente, é muito triste você ler aquela história de Ló. Você vê em Ló postura de honra quando aqueles anjos chegam lá na cidade dele, em Gênesis capítulo 19. Os anjos queriam ficar na praça e Ló diz: não fiquem na praça não, venham para cá, venham passar a noite em minha casa. E Ló recebe aqueles anjos em sua casa e aqueles anjos vão ali, comem com Ló, enchem a barriga, ficam satisfeitos. Aí de repente o que acontece é que pessoas, homens, jovens, velhos de todos os bairros da cidade de Sodoma chegam na porta da casa de Ló e dizem: põe esses homens para fora que nós vamos abusar dele. Ló tem uma postura de honra ao receber aqueles homens em sua casa, e a hospitalidade é um dom muito lindo que todo servo de Deus deve praticar. Todo homem, na verdade, em sã consciência, que entende que isso é um princípio que traz prosperidade para a sua vida, recebe bem as pessoas que vão à sua casa, seja dando um copo de água, seja dando um copo de suco, um alimento, uma cobertura, um teto para dormir, ou trazendo proteção, como o próprio Ló fez. Ele quis proteger aqueles anjos enviados por Deus que foram ali para salvar Ló e trazer um juízo para aquela cidade. Ele quis proteger. Aqueles homens da cidade disseram para Ló: traga esses homens para o lado de fora que nós vamos abusar deles. Nós teremos relações com eles. E Ló fez o quê? Protegeu aqueles anjos, mas protegeu da forma errada, porque Ló acabou oferecendo as próprias filhas, né, no lugar daqueles anjos. Ele disse: não, tomem aqui as minhas filhas, façam dela o que vocês bem entenderem, mas não façam mal a esses homens, porque eles vieram à minha casa e estão debaixo da minha proteção. E aqueles anjos, é claro, tiveram uma postura mais radical do que Ló ainda. Colocou Ló para dentro, trancou a casa e feriu todos aqueles homens de cegueira, porque de fato eles já estavam cegos. Eles não sabiam o que estavam fazendo, ou sabiam que estavam fazendo o grande mal que estavam fazendo. Sodoma, ela vivia dentro de uma cultura de perversidade, uma cultura de imoralidade, de homossexualismo. Eles eram perversos em suas ações, ao ponto de um visitante chegar na casa de alguém e eles tentarem tirar aquela pessoa à força, não só para uma conversa, mas para um abuso moral, psicológico. E aquilo, irmãos, fedia diante de Deus. A Bíblia fala no versículo 13 de Gênesis capítulo 19, que o clamor das pessoas chegaram até Deus, ou seja, as pessoas começaram a clamar tanto contra Sodoma que aquilo estava meio que ensurdecedor para o Senhor. É claro que não deixaria Deus surdo, é uma forma de falar que as pessoas estavam clamando, dizendo: Deus, faça juízo, justiça contra essa cidade ou contra as nossas vidas, o sangue se derramado, os abusos feitos, a perversidade cometida, a maldade, irmãos, exacerbada naquela cidade. Chegou diante de Deus e o cálice da ira de Deus se voltou contra aquela cidade. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus exerceu juízo dentro de uma cultura perversa. E aquelas pessoas, elas eram daquela forma, ou seja, toda a cidade já estava vivendo numa perversidade por causa daquela cultura.
E lembra que eu falei o que é a cultura? Cultura está relacionada a culto, que está relacionada a um Deus por detrás daquilo, que está relacionada a uma adoração e que está relacionada a uma identidade. Porque a adoração, ou a quem eu adoro, define quem eu sou. Então aquele povo tinha aquela cultura, então era um culto a uma entidade maligna que eles prestavam esse culto, e aquilo acabou levando eles a ter uma identidade definida, uma identidade de perversidade, um caráter distorcido, que fedia diante de Deus, e que por isso Sodoma e Gomorra tiveram o juízo que tiveram. Mas o que eu quero também lembrar para você é que a postura de Ló, mesmo sendo uma postura de honra ao receber aqueles homens em sua casa, depois tornou-se uma postura de desonra, porque ele ofereceu as próprias filhas no lugar daqueles homens. E mesmo sabendo que ele poderia proteger, e é claro, os anjos é quem iriam protegê-lo ali, mas mesmo tendo essa postura de querer proteger, ele acabou fazendo a coisa errada, porque ele ofereceu as próprias filhas, que eram virgens, para serem abusadas por aqueles homens, aqueles muitos homens de todos os bairros, das mais formas perversas possíveis. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Ló acabou sendo tirado dali pelo anjo, foram levados para o monte. No monte ele não quis ficar, ele decidiu ir para uma cidade. O anjo queria que ele ficasse no monte, mas ele preferiu ficar na cidade. E ao invés de ficar onde Deus queria que ele ficasse, ele queria ficar onde ele queria ficar. E às vezes esse é o erro de muitos. As pessoas não querem ficar onde Deus quer que ela fique. As pessoas não querem fazer o que Deus quer que elas façam. Elas querem fazer o que a sua vontade quer que ela faça. E é exatamente isso que está levando muitos para um caminho de perdição. Fazer a própria vontade, viver os próprios desejos, viver os próprios desígnios. Deus tem um propósito para mim e para você. O propósito de Deus não era que Ló fosse para Zoar, uma cidade pequena que ele achava mais confortável. O propósito de Deus era que Ló ficasse em Sodoma, ou não em Sodoma, ficasse no monte, saísse de Sodoma e ficasse no monte. Mas Ló saiu do monte e foi para Zoar. Depois ele sai de Zoar porque ele tem medo e ele volta para o monte. Mas ao invés de ficar no monte, ele entra numa caverna. Você vai conferir em Gênesis capítulo 19. Ele entra numa caverna. Às vezes você está na geografia certa, mas num local errado. Deus não mandou você entrar numa caverna. Quantas pessoas podem estar numa igreja, mas vivendo como se estivesse numa caverna, vivendo numa prisão por causa do medo? Elias entrou numa caverna por causa do medo. Aqueles 400 guerreiros de Davi entraram numa caverna por causa do medo. Davi entrou na caverna por causa do medo, fugindo de Saul. Mas Davi decidiu sair, tirar aqueles 400 homens e treiná-los para serem valentes. E a mensagem que eu quero trazer para você é: saia da caverna. Seja um valente de Deus nessa geração. Entre no propósito, no lugar que Deus quer que você esteja. Você está no lugar certo ou na geografia certa, mas às vezes no lugar errado. Vivendo aprisionado, preso ao seu passado, preso aos seus medos, preso às suas frustrações, com medo de ouvir a voz de Deus, de dar passos segundo a vontade de Deus. Muita gente está vivendo assim. Ela tem medo de dar passos de novo, porque ela já deu passos errados. E ela fica com medo de se posicionar. Mas o segredo é a dependência, é ouvir o que Deus está falando. Caminhar como Deus está instruindo. Fluir como Deus está dizendo para você fluir. Entrar no propósito que Deus quer que você entre. Saia da caverna. Vá para o monte. Mas o monte não tem parede, o monte não tem teto. A cidade tem parede e tem teto. A caverna tem pelo menos teto e tem paredes. Mas o monte fala da dependência. O monte fala da busca. A caverna fala do passado e das prisões. A cidade fala dos homens, mas o monte fala de Deus, da busca, da paixão pela presença de Deus. E é esse o lugar que Deus quer que você esteja. Peter, como é que eu faço para poder sair da caverna ou da cidade e ir para o monte? É simples. Aprenda a ouvir Deus e fazer exatamente o que Ele está pedindo para você fazer. O Pai tem sempre o melhor. Se ficar na caverna, terá consequências piores. Ló ficou na caverna com as duas filhas, porque a mulher tinha olhado para trás e virado a estátua de sal. As duas filhas embebedaram o pai. Ele ficou inconsciente e engravidou as duas filhas. E gerou 2 filhos, Moabe e os Amonitas. Abim e Amim, Moabe e os Amonitas. O resultado foi o que gerou 2 nações que viviam em constante guerra contra Israel. Ló plantou uma desonra na vida das filhas lá em Sodoma. E cá na caverna as filhas plantaram a desonra para Ló. Mas tudo porque ele não ouviu a Deus. Está na hora de ouvirmos a Deus
e fazermos exatamente o que Ele quer. Ele não quer você na caverna, Ele quer você mais perto dEle, no monte. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outros. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e aperte o sininho das notificações para que mais pessoas sejam ministradas com essa palavra. Que o Senhor te abençoe, te traga paz e que você flua nesse monte da graça e da presença. Deus te abençoe. Tchau, tchau.